Aleluia, graça e paz, amada igreja. Amém? Se coloque de pé por um momento. Eu agradeço essa rica oportunidade novamente que o Senhor nos tem dado de servi-lo e de uma responsabilidade tão grande que é de compartilhar a palavra do Senhor. Amém? Amados, hoje eu fiz uma colinha. Geralmente não faço isso. Amém? Mas é que hoje é um dia muito especial. Amém? O título dessa mensagem tem como nome, tema, o significado da cruz. Amém? E amados, isso é a parte fundamental da minha e da sua vida, nós que se chamamos crentes. Amém? Porque foi através da obra da cruz que o Senhor nos alcançou. Amém? Então isso, amados, é muito, muito sério e importante. E que o Senhor nos ajude neste dia, nesta manhã, a compartilhar com os amados alguma coisa acerca disso. Amém? Algum tempo atrás, nós ministramos uma mensagem que tinha por tema, importa o fim. Amém? A nossa vida, o nosso percurso de vida dura algum tempo, uns mais, outros menos, mas há um tempo, amém? E no final, o que vai importar, como diz a palavra de Deus em Eclesiastes capítulo 11, aonde uma árvore cair, quer para o sul, quer para o norte, aonde ela cair, ali ela ficará, amém? E o que vai definir a nossa eternidade vai ser o momento, aquele momento. Amém? E nós ministramos alguma coisa acerca disso. Depois nós tivemos uma oportunidade e nós trouxemos uma mensagem que diz a escolha que agrada a Deus. Que é o motivo pelo qual você e eu devemos viver. Amém? E que tem tudo a ver, isso pode definir a minha e a sua eternidade. Por último, nós ministramos uma mensagem que tinha por tema. Eu vou orar e já vou pedir para que os amados se assentem. Por tema, o rei Uzias e eu. Naquela mensagem, nós compartilhamos com os amados que para nós, a gente pode estar até na presença de Deus, pode estar até trabalhando para o Senhor, mas sem ter sequer conhecido a Deus de verdade. E naquela mensagem o Senhor nos ensinou que os dias da nossa vida ele tem que morrer para que nós possamos ter um encontro verdadeiro com o Senhor. E dando continuidade a essa mensagem, hoje nós vamos falar do significado da cruz. Amém? Pai, no mais poderoso nome de Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos por esta rica oportunidade que o Senhor nos tem dado para nos ensinar um pouco mais acerca da tua obra. Pai, que nossos corações estejam abertos para ti. E que aquilo que vai ser ministrado alcance nossos corações. E faça nascer frutos. Frutos dignos de arrependimento. Frutos do seu Santo Espírito. E que nós possamos, neste dia, neste primeiro culto deste ano, possamos, como já foi dito, ao decorrer desse ano, crescermos em glória, crescermos em graça, cada dia, e possamos ser mais parecidos contigo, e que naquele dia nós sejamos encontrados prontos no mais poderoso nome de Jesus. Amém? Pode se assentar. Amém? Que as suas palmas adorem o Senhor. Abra a palavra de Deus no livro de Efésios. Amém? Deixa aí guardadinho. Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 5 em diante. Mas antes disso, amado, a obra da cruz, o significado da cruz, ela nos revela o mistério da salvação. Amém? Eu vou repetir. A obra da cruz em Cristo Jesus,
ele nos revela o mistério da salvação. Aleluia. Quando nós olhamos Daniel, e nós aprendemos muito com isso, através do profeta do Senhor, amém? Ele nos fala que esse momento da igreja gentílica não estava abertamente declarado ali, naquela profecia. Ele estava em off, ele estava em oculto. Depois vamos ver que o próprio apóstolo Paulo, neste mesmo livro de Efésios, ele fala que o mistério que outrora estava oculto, foi revelado neste tempo, através do sacrifício de Cristo, amém? E isso tem a ver comigo e com você, e nós vamos ver um pouco mais acerca disso, amém? Então ele nos traz o mistério, ele nos revela o mistério da salvação. E a salvação da cruz, ou a obra da cruz, ela nos traz dois aspectos básicos, amém? Que devem nortear a minha e a sua vida. E entender isso, amados, faz toda a diferença. Amém? Porque muitas vezes, e nós vamos ver isso agora, nós vivemos apenas um aspecto da salvação, um aspecto da obra da cruz. E isso nos faz, de alguma forma, desfrutar dos benefícios da salvação, mas de uma forma parcial, incompleta. E no final, isso pode dar ruim. Amém? E o interesse hoje dessa ministração é nos trazer esse entendimento. Amém? O primeiro aspecto da cruz, da salvação da cruz, é a obra da cruz em Cristo Jesus. Amém? E através disso nós recebemos nós recebemos o benefício da salvação. E eu quero que a gente leia esse texto agora. Amém? Efésios capítulo 2, versos 5 e diante. Aleluia. Verso 14, perdão, amados. Verso 14 em diante. Diz assim: pois Ele é a nossa... Nós vamos ler muitos textos hoje, amém? Pois Ele é a nossa paz, ao qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade. Isso ele está falando daquela promessa, daquela profecia que estava em Daniel, amém? Quando ele fala das 70 semanas, e onde nós estávamos em oculto ali, amém? Continuando, pois Ele é a nossa paz, o mistério da salvação, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressas em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo por meio da cruz, pelo qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou a paz a vocês que estavam longe e a paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, eu e você, temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membro da família de Deus. Aleluia. Colossenses capítulo 1. Esse é o primeiro aspecto da obra da cruz em Cristo Jesus, amém? Colossenses capítulo 1, do verso 19. Do verso 19, ele diz assim: pois foi do agrado de Deus que nele habitasse a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, eu e você, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz
pelo seu sangue derramado na cruz. Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês, mas agora Ele nos reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte na cruz, para apresentá-los diante dEle, santos, inculpáveis e livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastar da esperança do Evangelho que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo dos céus. Aleluia. Nesse mesmo capítulo de Colossenses, nesse mesmo livro de Colossenses, Colossenses capítulo 2, do verso 13, ele diz assim: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou de todas as nossas transgressões e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças e nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz. E tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Aleluias. Então o primeiro aspecto da obra da cruz em Cristo é que nós que estávamos longe, separados de Deus, pelo nosso ser natural caído desde Adão, pela maldade e a malignidade que habita em nós, e que nos fazia adversários de Deus, contrário a Deus, em Cristo, na obra da cruz, Deus nos reconciliou com Ele. Ele nos deu a paz. Amém? Hoje nós podemos ter paz com Deus. Hoje nós podemos ser chamados filhos de Deus. Hoje nós podemos fazer parte da família de Deus. Hoje nós podemos esperar a promessa da eternidade com Deus, por causa da cruz, da obra da cruz. Aleluias. Amém. Mas a obra da cruz também tem um segundo aspecto. E esse fala acerca de mim e de você. Quando eu falei no início que muitas vezes nós vivemos apenas um aspecto desta obra salvadora em Cristo Jesus. E nós chegamos a desfrutar dos benefícios dela. Mas é apenas parcial. Por quê? Porque esse segundo aspecto, de fato, é o que vai nos firmar para a eternidade. E isso tem a ver comigo e com você. E muitas vezes, esse aspecto, nós não vivemos ele, ou às vezes sequer o conhecemos. Amém? E no final, amados, isso vai nos trazer problemas. Amém? E vamos agora, esse é o objetivo dessa mensagem, amém? Depois, talvez numa segunda oportunidade, nós iremos compartilhar com os amados uma segunda ministração, que é a continuação dessa, que chama Gerados da Cruz. E amados, que o Senhor nos ajude a chegar até lá, amém? Mas hoje, eu quero falar desse segundo aspecto, que é a obra da cruz em nós. Vou falar que nem o arcebispo Conrado, repita comigo. A obra da cruz em nós. Amém? Aleluia. Abre em Mateus, capítulo 10. Mateus, capítulo 10. Verso 38. Aleluia. E quem não toma a sua... Fala minha. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Essa palavra digno, ela quer dizer merecer, merecedor. Amém? Ou seja, isso
nesse processo, pode te fazer perder o benefício da obra da cruz em Cristo Jesus. Amém? Vou ler novamente. E quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno, gravem isso, de mim. Aleluias. 2 Coríntios capítulo 4. 2 Coríntios capítulo 4, do verso 10. Diz assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nós. Amém? É por isso que eu falei isso, que se nós não entendermos isso, nós podemos anular em nossa vida, amém? A obra da cruz de Cristo Jesus. Vou ler novamente. Trazemos, e aqui Paulo está fazendo um discurso, um relato para os coríntios, dentro de um contexto. E ele fala assim: trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Amém? Pois nós que estamos vivos, sempre somos entregues à morte por amor a Jesus, para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Aleluia. Sem a cruz, amados, não há como a vida de Cristo ser revelada a nós, ser manifesta em nós. Entende a gravidade? Aleluia. Tito capítulo 2, talvez esse seja muito conhecido. Isso nós estamos falando do segundo aspecto da obra da cruz. Amém? Agora, em nós. Tito capítulo 2. Do verso 13 em diante, diz assim: do verso 11, amém? Verso 11. Porque a graça de Deus se manifestou Salvador a todos os homens. Essa é a obra da cruz. E ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Aleluia. Ele se entregou por nós, a fim de nos remir de toda a maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado a boas obras. Aleluia. Enquanto o primeiro, amados, o primeiro aspecto, Cristo nos reconciliou com Deus. O segundo aspecto, a cruz, ela deve gerar em nós uma nova criatura. Amém? Sem a cruz, amados, não há como nós sermos gerados uma nova criatura. Não há. Amém? Aleluia. O pecado, amados, o fruto do pecado, ele gerou uma condição terrível no ser humano. Ele gerou o eu. Amém? Amém? Na obra da cruz, o sangue, ele nos perdoou de todos os nossos pecados. Mas o sangue, ele não pôde tirar esse eu de nós. Essa é a obra da cruz. O homem, o velho homem, ele só morre na cruz. Amém? Não é isso que nós ouvimos? Sempre.
o velho eu, aquilo que está em nós, aquela malignidade que está em nós, ela só vai morrer através da cruz. Aleluia. O sangue, ele nos perdoou dos nossos atos, dos nossos pecados. Ele nos remiu, ele nos purificou. Mas o velho eu, ele só morre na cruz. Aleluia. Filipenses capítulo 2, aqui agora a gente vai começar a mensagem. Amém? Filipenses capítulo 2. E nós vamos ver isso na prática. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5. Amém? Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Amém? Agora ele coloca um padrão. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou ser igual a Deus. Ser igual a Deus era algo que ele deveria se apegar. Mas antes esvaziou-se de si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Aleluia. Vou repetir. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele podia se apegar. Antes, ele esvaziou-se de si mesmo, vindo a se tornar em forma de servo, escravo. E sendo encontrado na forma humana, na minha e na sua, igualzinho, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E agora nós vamos ver o significado da morte de cruz. Amém? Entenda, amados, quando nós olhamos aqui e ele fala assim: tenha o mesmo proceder de Cristo Jesus, faça igual a ele, a atitude de vocês seja a mesma dele, que ele sendo Deus, ele era Deus, ele não teve isso, em outras versões fala, ele não tomou isso com usurpação, amém? Ele não teve isso, ele não considerou que isso fosse alguma coisa. Antes disso, ele se esvaziou-se a si mesmo, e se fazendo na forma de escravo, tornando igual o homem, igual eu e você, ele se humilhou a si mesmo, e foi obediente até a morte, morte de cruz. Amados, isso é muito temível, porque naquele dia não haverá desculpa. Ele colocou um padrão, Deus, no próprio filho dele. Ele falou, ele é Deus, mas ele sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se fez em forma de um ser humano, pecador. Ele se fez em forma de um escravo, e ele se humilhou-se a si mesmo, esvaziou-se a si mesmo, e se fez em forma de servo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E quando nós falamos de morte de cruz, amados, isso era terrível. Aleluia. Amém? 1 Pedro, nós vamos entender isso, amados. Porque agora, o Senhor está falando, agora é com você. Amém? Agora é com você. 1 Pedro capítulo 2, verso 21. Diz assim: para isso, vocês foram chamados. Amém? Peguem isso. Para isso, nós fomos chamados. Pois também Cristo sofreu no lugar de vocês, deixando-lhes exemplo, para que sigam os seus passos. Agora, mas é eu e você. Amém? Essa responsabilidade é minha e sua.
Aleluia. Esse é o segundo aspecto que nós devemos entender. Que a obra da cruz em nós é o que de fato, depois do benefício da obra de Cristo na cruz, que Ele nos deu essa oportunidade. Isso é uma oportunidade. Amém? Porque a palavra de Deus fala em Efésios que nós já estávamos mortos. Nós, por natureza, era destinado à ira. Não tínhamos salvação. Agora a obra de Cristo em nós é uma oportunidade para sermos salvos. Amém? Aleluia. 1 Pedro capítulo 4, verso 1. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporeamente, ou seja, no seu corpo, amém? Armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu no seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta, nosso curso da vida, que foi falado hoje, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Aleluia. Amados, isso é sério. Isso é muito sério. Amém? Romanos capítulo 6. É esse aspecto, amados, que nós devemos compreender também. E viver. Romanos capítulo 6. Diz assim, a partir do verso 1. Que diremos então? Continuaremos pecando para que a graça aumente? De maneira nenhuma. Nós, os que morremos para o pecado, como podemos continuar a viver nele? Ou vocês não sabem que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Morte na cruz. Aleluia. Portanto, fomos sepultados com Ele na morte, por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo ressuscitou dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma nova vida. Se dessa forma fomos unidos a Ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com Ele, para que o corpo do pecado seja destruído, e não mais sejamos escravos do pecado, pois quem morreu foi justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos, pois sabemos que, tendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer outra vez. A morte não tem mais domínio sobre Ele, porque morrendo, Ele morreu para o pecado, uma vez por toda, mas vivendo, vive para Deus. Dessa forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado continue dominando os seus corpos mortais, fazendo que vocês obedeçam os seus desejos. Não ofereçam os membros os membros do seu corpo para o pecado, como instrumento de injustiça. Antes, ofereçam-se a Deus como quem voltou da morte para a vida, e ofereçam os membros do corpo de vocês a Ele como instrumentos de justiça. Aleluia. Essa é a obra da cruz em nós. Romanos capítulo 8, verso 1. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte, porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança de homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós,
que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne, para o que a carne deseja, mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus e nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês não estão sobre o domínio da carne, mas do Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. Aleluia. Amados, a obra da cruz em nós, ela não é simples. E ela vai nos causar muita dor, muito sofrimento, mas esse é o caminho que nós devemos trilhar. Porque Cristo sofreu na carne para nos dar exemplo. A cruz, amados, que significa morte da carne, ela vai trazer dor, sofrimento e angústia. Mas isso faz parte. Amém? Faz parte da obra da cruz em nós. Isso tem que acontecer. Amém? O que acontece é que muitas vezes nós mesmos evitamos a cruz porque nós sabemos que aquilo vai nos trazer dor, vai nos trazer sofrimento. E esse é o nosso erro. Amém? Cristo nos deu exemplo. Amém? A palavra de Deus fala em Isaías, não precisa projetar, em Isaías capítulo 53, que a palavra de Deus fala que agradou a Deus fazê-lo sofrer, moer, porque tinha um propósito. Amém? E a cruz, ela tem esse mesmo propósito na minha e na sua vida. Aleluia. Abre em Lucas capítulo 9. Mateus, acho que melhor Mateus, que eu acho que é mais completo. Mateus capítulo 16. Amém? Mateus capítulo 16. Vamos pular alguns textos por causa do tempo. Amém? A partir do verso 24. Diz assim. Nós vamos entender isso. Amém? Que a cruz, ela vai nos trazer muito sofrimento. Amém? Mas é necessário. Aleluia. Então Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser seguir-me, negue a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, essa velha vida, amém? Que é baseada, que é moldada no seu velho eu, que é moldada nos princípios deste mundo, nas glórias deste mundo. Quem quiser ganhar esta vida, perderá a verdadeira vida, amém? A vida que está reservada. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida, esta vida, por minha causa, a encontrará. A vida, a verdadeira vida. Pois o que adiantará ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderá dar em troca da sua alma? Pois o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos. E então recompensará a cada um de acordo com o que tem feito, com a escolha que ele fez. Aleluia. É interessante que esse texto, amados, ele vem numa esteira. Jesus, ele pergunta aos seus discípulos: quem dizem seus filhos do homem acerca de mim? E os discípulos falam, uns falam que tu és João Batista, outros falam que alguns profetas. E ele restringe a pergunta e ele fala assim: mas e vós? Quem dizeis que eu sou? E Pedro, por uma revelação do Senhor, ele fala: tu és o Cristo. E o Senhor então abençoa Pedro.
Mas depois ele começa a falar que importava que ele fosse preso, que sofresse muito. Então Pedro pega, chama ele à parte e começa a repreender Jesus. Esse mesmo Pedro que há poucos minutos teve a revelação de que ele era o Messias. E ele fala assim, qual que foi a repreensão de Pedro? Mestre, que isso nunca te aconteça. Longe de ti essas coisas. E Jesus fala assim, sai para trás de mim, Satanás, porque você não entende das coisas do alto. Ou seja, o que Jesus está falando? O sofrimento faz parte. O sofrimento é necessário. O sofrimento que Cristo tinha que passar na cruz era o propósito principal de Deus. E o que ele fala para mim e para você? Que o sofrimento da vida cristã na cruz, em nós, ela é necessária. E quem rejeitar isso, está rejeitando a obra de Deus em nossas vidas. Aleluia. Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, do verso 32. Ele diz assim, quem, pois, me confessar diante dos homens, está falando de um testemunho de vida, amém? Não apenas de palavra. Quem me confessar diante dos homens, eu também confessarei diante de meu Pai que estás nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ele veio fazer um corte. Aleluia. Pois eu vim, olha só, pois eu vim para fazer que o homem fique contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra, e os inimigos do homem serão os da própria família. Aleluia. Isso é cruz. Isso é passar pela cruz. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho, a sua filha, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, encontrará. Aleluia. Amados, isso é cruz. Quando nós fomos resgatados do Senhor e a cruz começou a operar em nós e nos gerar uma nova criatura, amados, muitas coisas vão mudar. Só que quando isso acontecer, amados, vão levantar muitas questões. Vão levantar muitos desafios. E às vezes pode ser na sua própria casa. E o que o Senhor está dizendo? Quando isso acontecer, permaneça firme. Por aquele que sofreu por você e te salvou. Aleluia. Amados, isso é muito amplo. Talvez alguns de nós não passamos por isso, mas talvez algum de nós estamos passando isso ou já passou. E sabe quão difícil isso? Mas só há uma escolha. Passar pela cruz, permanecer firme. Aleluia. Entenda que o Senhor começou aqui e fala assim, quem me negar diante dos homens? Ele está falando de um testemunho de vida. Amém? Quando eu me converti, amados, eu era uma pessoa muito problemática. E quando eu me converti, eu era a ovelha negra da família, como a gente já ouviu muitas vezes por aí. Eu dava muito trabalho. E quando eu me converti, eu pensei, poxa, agora, né, minha mãe vai se alegrar, mas ela não se alegrou. Parecia até que preferia daquele jeito. Foi difícil, amados. Foi difícil, mas eu continuei firme. Só fazendo um parênteses, quando eu me converti, a minha esposa, né, a Rafaela, ela não era convertida ainda. Amém? Nós trilhávamos o mesmo caminho, mundano, terrível. E parece que quando eu mudei a minha vida, aí que o negócio ficou mais feio ainda. Aleluia. Às vezes parece que não vai fazer sentido.
Ah, eu mudei, eu melhorei, eu mudei a minha vida e as coisas ficaram ruins, amados. Continua firme. Aleluia. Não negue o Senhor. Não volte para trás. Aleluia. Depois o Senhor fez uma obra na vida dela e hoje nós servimos ao Senhor junto, amém? Aleluia. Glória a Deus. Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6. Amados, nós vamos ler esse texto. E quando eu estava meditando, amados, eu fiquei em choque, porque quando nós falamos de salvação, nós temos que falar de vida prática, amém? Quando o Senhor traz alguma coisa a mim e ministra alguma coisa, e o Senhor me fez entender que, na verdade, isso está escrito. 1 Coríntios 10 fala que tudo que foi escrito para o nosso exemplo. E aí eu começo a meditar nos personagens da Bíblia, e amados, eles têm tanto a nos ensinar. Amém? Na nossa vida prática, amados. Porque nós temos que sair daquele lugar, daquela mentalidade. Lembra que nós lemos agora há pouco, que a mentalidade da carne e a mentalidade são duas coisas opostas, e é isso que vai definir a minha e a sua conduta. Às vezes nós temos uma mentalidade, amados, que a vida cristã é algo superficial, é como se fosse algo meio que, sabe, algo distante. E você tem que entender que isso é na prática, é no dia a dia, mano. É na sua casa, é no seu trabalho, é na sua vizinhança, é na rua, é quando ninguém está vendo, é todo momento, em todas as questões e circunstâncias que acontecem. E se você não entender que a sua vida cristã é na prática, em todas as circunstâncias da sua vida, como que você vai praticar? Como que você vai crescer? A gente vive uma vida superficial. É como aquele negócio, a gente só vai na igreja no domingo. Mais ou menos, se for fazer uma alusão. Amém? Aleluia. Lucas capítulo 6, verso 27 em diante. Diz assim: mas eu digo a vocês que estão me ouvindo. Ame os seus inimigos. Faça o bem aos que te odeiam. Abençoe os que te amaldiçoam. Orem por aqueles que maltratam vocês. Se alguém lhe bater numa face, ofereça-lhe a outra também. Se alguém lhe tirar a capa, não lhe impeça de tirar também a sua túnica. Dê a todo aquele que lhe pedir. E se alguém lhe tirar o que pertence a você, não exija de volta. Como vocês querem que os outros lhe façam, façam também vocês a ele. Primeiro. Amém? Aleluia. E depois também. Que mérito vocês terão se amarem somente os que vos amam? Até os pecadores amam os que amam eles. E que mérito terão se fizeres o bem àqueles que são bons para com você? Até os pecadores agem assim. E que mérito terão se emprestarem apenas os que esperam devolver? Até os pecadores emprestam a pecadores, esperando que receber devolução integral. Amem, porém, os seus inimigos. Façam-lhes o bem e empreste a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para os ingratos e mau. Sejam misericordiosos, assim como o Pai de vocês é misericordioso. Amados, sejamos sinceros, na prática isso é fácil? É fácil fazer isso na prática? Mas nós, 1 Pedro fala, nós que chamamos por Pai, aquele que, sem acepção de pessoa, julga imparcialmente, vivam a sua vida terrena, em toda a sua maneira de viver, de forma santa. Isso é cruz. Isso é crucificar a nós mesmos.
Isso é negar a nós mesmos. Isso é tomar a nossa cruz. Em Lucas, ele acrescenta dia após dia. Aleluia. É contínuo. Mas isso, amados, é fácil fazer no dia a dia? Se alguém te odeia, se alguém faz mal contra você, você sabe abertamente, ele é contrário a você abertamente, seu inimigo declarado. O Senhor está falando assim, ame ele, abençoe ele, haja bem com ele. Amados, na prática, isso é fácil fazer, mas isso é cruz. O arcebispo João Rafael, no culto anterior, que foi o último culto do final do ano passado, que nós tivemos também a ceia, ele falou algo sobre isso. Você pedir perdão estando errado é fácil, mas pedir perdão estando certo. Amém? Isso é morrer. Então é mais ou menos isso. Entende? Que quando acontecer as situações da nossa vida, a sua esposa se levantou, o seu esposo se levantou, o seu parente, seu patrão se levantou, sei lá quem for, e você tem que tratar ele de forma a amar ele, tratar ele bem, orar por ele, abençoar ele. Isso sim vai estar fazendo que a nossa carne seja crucificada. Isso sim vai fazer com que a cruz opere em nós mesmos e nos gere uma nova criatura, que é a semelhança do Senhor. Amém? Aleluias. Mateus capítulo 5. Eu vou correr agora. Tem uns 10 textos ainda para ler. Mateus capítulo 5, verso 21. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar está sujeito a julgamento. Mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra o seu irmão, esse está sujeito de julgamento. Depois ele fala, foi dito pelos antigos, se você adulterar, você está sujeito ao juízo. Mas eu vos digo, se você olhar e cobiçar no seu coração, já cometeu adultério com ela. Amados, isso, eu estou falando de prática do dia a dia. Amém? O que faz a cruz operar em nós, é nós de fato obedecermos. Lembra que o texto de Filipenses diz que Cristo foi obediente até a morte de cruz? E às vezes a gente fala, não, mas é difícil passar isso. Mas está escrito que nós devemos fazer. O que fazer? Como fazer? Amém? Quando nós lemos o sermão da bem-aventurança, que está em Mateus capítulo 5, 6 e 7, amados, ali tem instrução tremenda. Eu não vou ler todos por causa do tempo. Mas ali ensina da vingança, ensina do adultério, ensina do juramento. Ele fala assim, foi escrito, não jureis pelo templo. Ele fala assim, mas vocês não devem jurar por coisa nenhuma. Nem o que está nos céus, nem o que está na terra. A sua palavra deve ser sim, sim, não, não. O que passar disso provém do inimigo. E nós muitas vezes se envolvemos em situações e se enroscamos em situações por causa disso. Porque a nossa palavra não é sim, sim, não, não. Aleluia. Amém? Ele fala que se a gente se irar contra alguém, contra o irmão, odiar o irmão, a gente já assassinou ele em nossos corações. Já somos réus. Aleluia. Eu vou pular alguns textos, mas senão a gente não vai. Efésios, capítulo 5. Os irmãos tenham um pouco de paciência. Efésios capítulo 5. Aleluias. A cruz deve ser operante em nossas vidas, amados. De verdade. Amém? Portanto, sejam, verso 1 e diante. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos
amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também nenhuma outra espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Não haja obscenidade, nem conversas tolas, nem gracejos imorais, que são inconvenientes, mas ao invés disso, ações de graça. Porque vocês podem estar certos disso, nenhum imoral, ou impuro, ou ganancioso, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Não os engane com palavras tolas, pois é por causa destas coisas que a ira de Deus vem sobre os que vivem na desobediência. Aleluia. Efésios capítulo 4, só uma página anterior, do verso 1 ao 3, depois nós vamos pular para o verso 17. Como prisioneiros no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis. E sejam pacientes, suportando um aos outros com amor. Isso é fácil, amados? Aleluia. Mas esse é o caminho. Amém? Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Amém? Pule para o verso 17, diz assim: assim eu lhes digo, e no Senhor insisto, que não vivam mais como gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus, por causa da ignorância que estão, devido ao endurecimento do coração, dos seus corações. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregam à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi assim que aprenderam de Cristo, a obra da cruz. De fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados, de acordo com a verdade que está em Cristo Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe com os desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhantes a Deus, em justiça, em santidade, proveniente da verdade. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3. Nós já vamos se encaminhar para o final. Aleluia. 1 Pedro capítulo 3, do verso 8 em diante, diz assim: quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, abençoem, pois para isso vocês foram chamados, para receberem bênção por herança. Aleluia. Pois quem quiser amar a sua vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e os seus lábios da falsidade. Afaste-se do mal e façam o bem. Busque a paz com perseverança. É fácil isso, mano? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. 1 Pedro capítulo 2, um pouquinho antes. Portanto, verso 1. Portanto, livrem-se de toda maldade e de todo engano, hipocrisia, inveja e
toda espécie de maledicência. Como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação, agora que provaram que o Senhor é bom. Aleluias. Verso 13 desse mesmo capítulo. Por causa do Senhor, sujeite-se a toda a autoridade. Toda a autoridade. Amém? Constituída entre os homens. Então, muitas vezes, aquele seu patrão, que é ruim, ele foi uma autoridade constituída. O presidente, o governador, eles foram todos uma autoridade constituída. E nós devemos, por causa do Senhor, se submeter. O seu marido, amém? Aleluia. Isso é fácil? Mas esse é o caminho. Aleluia. Seja governantes como por ele enviados para punir os que praticam o mal e honrar os que praticam o bem. Pois é da vontade de Deus que praticando o bem, vocês silenciem a ignorância dos insensatos. Aleluia. Eu quero começar o encerramento. Abra em 2 Crônicas, capítulo 6. Talvez nós passemos alguns minutinhos do tempo, mas os irmãos tenham paciência. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo 6, verso 4. 2 Coríntios, amém? 2 Coríntios, perdão, capítulo 6, verso 4. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em muito sofrimento, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, com conhecimento, paciência e bondade, no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação ou por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Aleluia. Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3, verso 5. Assim, façam morrer tudo na cruz, amém? Tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixões, desejos maus e a ganância, que é idolatria. É por causa destas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas, mas agora abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintais uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com as suas práticas e se revestiram do novo, ao qual, sendo renovado em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nessa nova vida, já não há diferença entre grego ou judeu, circunciso ou incircunciso, bárbaro ou cita, escravo ou livre, mas Cristo é tudo em todos.
Portanto, como povo escolhido de Deus, santos e amados, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas dos que estiverem um contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Amém? 1 Pedro, os amados adoradores podem se colocar aqui já à frente. 1 Pedro, nós vamos se encaminhar para o fim. 1 Pedro, capítulo 4, do verso 12 ao 18. Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhe estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino ou ladrão, um criminoso ou qualquer que se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifiquem a Deus por meio deste nome. Aleluia. Aleluia. Ele continua: se ao justo é difícil ser salvo, o que será do ímpio e pecador? Aleluia. Capítulo 5, verso 10. Se coloquem de pé no mais poderoso nome de Jesus. O Deus de toda graça, que os chamou. Fala assim: Ele me chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido, aleluia, depois de terem sofrido, durante um pouco de tempo, é apenas por um pouco de tempo, os restaurará e os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. A cruz, amados, a cruz em nós. É difícil passar pela cruz, mas esse é o único caminho. Cristo passou por ela sem merecer, para que agora nós tivéssemos a oportunidade de também trilhar o seu mesmo caminho. E por mais que seja doloroso, sofrido, o Senhor, Ele nos dá uma promessa aqui. O Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará. Isso é uma promessa. Os confirmará, e lhes dará forças, e os porá sobre firmes alicerces. João capítulo 3 diz, quando o Senhor está ali com Nicodemos, e Nicodemos vai até ele: Mestre, nós sabemos que tu és mestre, porque ninguém pode fazer o que tu fazes, se Deus não enviar. Mas Jesus, ele fala assim: se você não nascer de novo, você não entrará no reino dos céus. E Nicodemos: como assim? Como pode isso? E Jesus fala: se você não nascer de novo, você não herdará o reino dos céus, você não vai entrar. Nicodemos, ele entra em choque, porque até então ele viveu a vida dele inteira na presença do Senhor. Ele fala: como que pode eu, sendo velho, voltar ao ventre da minha mãe e nascer novamente? E Jesus fala assim:
Se eu vos falo de coisas terrenas, vocês não entendem. Como entenderão se eu vos falar de espirituais? A cruz é a única forma de nós nascermos de novo. Continuando esse texto, ele fala assim, no verso 13: assim como Moisés pendurou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Aleluia. Vocês recebem essa palavra no mais poderoso nome de Jesus. Pai, repitam comigo essa oração. Pai, no mais poderoso nome de Jesus, eu ouvi a tua palavra. E agora eu entendo que eu devo negar a si mesmo e tomar a minha cruz. E que por mais que seja difícil, que por mais que seja doloroso, este é o único caminho. E o Senhor nos deu um exemplo para trilhar. E nos deu uma promessa, que o Senhor nos restaurará, nos confirmará e nos porá sobre firmes alicerces. Pai, estabelece a tua cruz no meu coração. Estabelece a tua eternidade no meu coração. A tua palavra estabelece o teu Santo Espírito no meu coração. Eu me arrependo, Senhor, por não ter tomado a minha cruz e ter te seguido dia após dia, até este dia. Mas agora eu tomo uma decisão na minha vida, que eu vou tomar a minha cruz e vou segui-lo. Pai, hoje, no mais poderoso nome de Jesus, eu nasci de novo. Amém. Que as suas palmas aplaudam o Senhor, no mais poderoso nome de Jesus. Aleluia.